Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, retornando, derrubada aqui na live, mas a gente está de volta. Muito boa noite. Vamos ver se eu consigo recuperar o pessoal aí que estava comigo na live. Tá, como eu falei para vocês, está muito complicado continuar com o Facebook. Eles estão derrubando o tempo todo. Déa Fernandes, direto da página Ecoando a Voz dos Mártires. Tá, então vamos lá. Algumas semanas atrás, eu já tinha denunciado aqui os atos de vandalismo numa sinagoga lá em Pelotas. Inclusive, eu utilizei as informações de amigos e também de um blog chamado Amigos de Pelota. Obrigada aí, pessoal aí do Islã Realista, obrigada pelo apoio, tá? Então, eu até na época, eu falei sobre essa matéria muito interessante do blog Amigos de Pelotas, onde eles fizeram uma comparação desse ato de vandalismo que foi feito com pichações pedindo a libertação do Lula, as pichações estavam Lula livre e também Palestina resiste. Isso eu falei na época, que isso seria um precedente. Isso aconteceu, foi noticiado no dia 5 de maio, tá? E isso seria um precedente grave para situações piores de antissemitismo. E não deu outra, gente, e não deu outra. Eu falei também que não era a primeira pichação. Aliás, há muitos anos isso vem acontecendo. O cemitério judaico foi vandalizado já há muito tempo. Então, eu falei desse artigo e citei. Eu vou dar continuidade aqui, onde eu parei na primeira live. Então, nesse artigo, o autor falou que esse ato era um prenúncio, né, de uma tipificação da Noite dos Cristais, que aconteceu entre 9 e 10 de novembro de 1938, lá na Alemanha, tá? Onde casas de comércio, sinagogas, residências de vários judeus foram alvejadas com pedras, foram queimadas. Ao todo foram 250 sinagogas queimadas. Prestem atenção, gente, como eu estou começando essa live. Isso é muito grave. Na Noite de Cristais, um dos atos que deu início à barbárie nazista, à barbárie do Holocausto, porque entendam bem, os assassinatos de judeus, eles antes sempre têm sinais, sempre têm posturas que os antissemitas tomam que mostram o verdadeiro objetivo deles de massacre. Então, na Noite de Cristais conduzida pela política nazista, racista, antissemita de Hitler, sinagogas foram queimadas, casas de judeus foram destruídas, foram depredadas, e a Europa não fez nada diante disso. E o mundo não fez nada diante disso. Não fez. A barbárie depois tomou uma escalada, a Europa se omitiu. Então, o que está acontecendo hoje? Não estamos mais em 1938. O que está acontecendo hoje no Brasil? 5 de maio é noticiado apenas pela mídia informal, né, que essa sinagoga sofreu ato de vandalismo e os próprios representantes judaicos lá do Sul não tomaram postura nenhuma, né? Ao que parece, não acionaram a CONIB, não pressionaram a CONIB para tomar uma postura também em relação a isso, porque isso é muitíssimo grave. E o que ocorre? Quando se cala em relação a crimes absurdos, a atos de ódio e terror, a situação só piora. E foi justamente isso que aconteceu agora, e que os próprios jornais já noticiaram, que na madrugada dessa sexta-feira, 18 de maio, essa sinagoga sofreu mais um ato tenebroso que agora a gente não pode chamar de vandalismo. Não é vandalismo. Não foi uma pichaçãozinha simples, que não é uma pichação simples. Você dá apoio a terroristas e você dá apoio ao criminoso preso. Gente, desculpa aí que eu não estou nem lendo o que vocês estão escrevendo, que eu vou ter que ser muito rápida, porque talvez eu tenha que fazer uma nova live daqui a pouquinho. Então, entendam bem, essa sinagoga, ela sofreu
ato terrorista nessa sexta-feira, 18 de maio. Um líquido inflamável foi jogado num dos portões do imóvel e partes desse imóvel foram queimadas, gente. Olha o que aconteceu. A gente está falando, lembrando, né, do que aconteceu tempos atrás, tá? No período nazista, que sinagogas eram queimadas e agora, possivelmente, extremistas da esquerda, ainda não se sabe quem é o autor desse crime terrível, tá? Mas eles utilizaram combustível para tentar queimar essa sinagoga. E o fogo só não se alastrou, gente, não foi por sorte, como está lá na nota oficial da CONIB. Não se alastrou porque teve um momento que um cano de água estourou. Isso eu estou tomando conhecimento de gente que está no local, tá? Que teve acesso a isso. Não é a imprensa que está mascarando. Então, um cano de água estourou e, graças a essa água, não houve uma situação pior lá, a sinagoga não foi completamente queimada, né? Então, se não fosse esse cano de água, nós hoje teríamos essa sinagoga completamente destruída. Então, e outro detalhe que é importante trazer para vocês, tá? Que foram escritas lá palavras de ameaça, e isso mostra a intenção dos autores da barbárie de promover um ato terrorista, tá? Eles escreveram Intifada Internacional e escreveram também Aguardem. Ou seja, além de destruírem um patrimônio judaico com um ato que não é de intolerância religiosa completa, tá? De intolerância, inclusive racista, completa, tá? Além deles destruírem, eles deixaram palavras de ameaça. Quando eles falam intifada internacional, intifada foram ações violentas que os terroristas palestinos promoveram contra Israel, inclusive atacando judeus, atacando israelenses, tá? E isso promoveu um conflito muito grande em Israel. Então, intifada, e aliás o Hamas hoje está pedindo uma intifada lá, tá? Voltou a pedir essa semana uma nova intifada contra Israel. Então, intifada são ações de violência. Extremistas de esquerda no Brasil já estão pedindo uma intifada aqui. Quando eles falam intifada internacional, é mostrando que eles podem ter apoio de elementos de outros países. E vamos lembrar que ali é perto da Tríplice Fronteira. Gente, estamos falando da região sul, que está tomada também de extremistas, de terroristas. Então, olha como a situação é séria. Ainda dizem aguardem. Aguardem. Vocês perceberam, gente, como isso foi gravíssimo? Então, o Estadão, quando ele anunciou esse atentado terrorista, ele trouxe a seguinte manchete. Olha, disseram que a prefeita de Pelotas está por aí fazendo propaganda de Pelotas em algum canto. Ela não estava lá, não sei se já chegou hoje à noite. Tá bom, gente? Desculpa, gente, porque eu nem estou lendo. Boa noite a todo mundo que está entrando. Eu estou muito, assim, chateada, né? Porque, infelizmente, essa coisa do Facebook me bloquear está sendo muito chato, né? Está me impactando de forma muito negativa. Mas o jornal Estadão... Ah, tá. Então, tudo bem. Pessoas em Pelotas pediram ajuda, para que esse evento, primeiro do vandalismo, tá? O primeiro evento do vandalismo, que em 6 meses já foram, em 6 meses foram 5 eventos de vandalismo contra essa sinagoga, em 6 meses. Então isso já estava acontecendo com uma certa frequência, e pessoas lá pediram o apoio da imprensa, pediram para a imprensa divulgar o que estava acontecendo por lá, né, os atos de vandalismo, pediram a parlamentares para se pronunciar, ninguém se pronunciou. E hoje, infelizmente, nós temos essa triste notícia. O Estadão noticiou como Sociedade Israelita de Pelotas sofre tentativa de incêndio, né?
Então vocês veem, não diz que é um ato terrorista, isso foi um ato terrorista. Ainda diz aqui, a terceira vez no ano, tá? É nesse ano, porque já foram em 6 meses 5 tentativas, 5 atos de vandalismo, que é a terceira vez no ano que o local que abriga a sinagoga é alvo de ataques. Paredes foram pichadas com mensagem de apoio à causa palestina. Gente, não foi mensagem de apoio à causa palestina. Quando fala intifada internacional, é ato de terror, é conflito. Quando fala guardem, isso é uma ameaça terrorista. Não é apoio à causa palestina. A não ser que apoio seja visto como questões terroristas, né? Então, a CONIB já também se pronunciou sobre esse absurdo, está tomando as providências junto à polícia, junto à sociedade israelita, representante lá do local. A CONIB disse que há cerca de 2 semanas essa sinagoga já tinha passado por esse tipo de por vandalismo, né? E vamos ver como as coisas vão agora. O que a polícia vai fazer de fato. Vamos ver se a imprensa vai continuar preocupada em denunciar, em acompanhar as investigações. Agora, o que me chamou muita atenção, gente, foi o título, foi a manchete do jornal Globo lá do Rio Grande do Sul. No título está: sinagoga é atacada por vândalos pela 5ª vez em 6 meses em Pelotas. Gente, vocês estão prestando atenção como a situação dos judeus está difícil no Brasil? Não foram vândalos. E não é só o jornal do Globo que fala sobre isso, né? Chamando de vândalos. Outros jornais também estão chamando de vândalos os terroristas que tentaram queimar, destruir a sinagoga. Então não foi, gente, um ato comum de vandalismo, de depredação. Não foi, até porque tinha uma mensagem política ali. Aí diz o jornal: uma sinagoga foi atacada na madrugada dessa quinta-feira, dia 17, no sul do Rio Grande do Sul. De acordo com os responsáveis pelo templo, foi o 5º ataque no local em 6 meses e o caso será registrado pela Polícia Civil, né? E o próprio jornal Globo diz que as chamas atingiram parte da área interna do templo, danificando paredes, portas de madeira, vidro e instalação elétrica, né? E aí fala que a CONIB estava se posicionando para averiguar com a polícia quais seriam as medidas que deveriam ser tomadas para punir os responsáveis e tudo mais. Mas, gente, olha o perigo que está acontecendo no nosso país. Um atentado terrorista é rotulado pelo jornal como um simples ato de vandalismo. O triste é que muitos políticos foram avisados dos atos de vandalismo anteriores e não fizeram nada, não se posicionaram. A própria imprensa esperou a sinagoga ser quase queimada para poder se pronunciar. Então, eu não vou me alongar nessa live. Tem uma página que está querendo fazer uma live comigo e tudo é questão de tempo, eu tenho que correr, que eu quero que isso reverbere ao máximo. Mas eu queria trazer para vocês a prova da tipificação desse ato como terrorismo, tá? Porque o que acontece? Você vê nos jornais isso sendo chamado de vandalismo. Agora vamos ver o que o artigo 2º da Lei Antiterror chama de terrorismo. Então vamos lá. O artigo 2º diz: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo perigo à pessoa, patrimônio, à paz pública ou incolumidade pública. Então, queridos seguidores, queridos amigos, se as ações desses terroristas, quando colocaram lá fogo e picharam lá também dizendo intifada internacional e aguardem, gente, isso está tirando a paz social, como diz a própria lei, tá?
além dos danos, né, que ocorreram, né, está provocando terror social. São cerca de 70 famílias de judeus que vivem próxima àquela região. Então isso é muito... Boa noite a todos vocês que estão entrando. Então isso é muito sério, tá? E aqui diz o parágrafo segundo, ou melhor, o parágrafo primeiro desse artigo, diz o seguinte: o que são os atos de terrorismo? Eu estou trazendo a lei para mostrar que a imprensa está mascarando mais um atentado terrorista no Brasil. E isso é muito grave, gente. Eu preciso de apoio de vocês que estão nos seguindo nas redes para a gente reverberar isso ao máximo. No parágrafo primeiro, diz o seguinte: são atos de terrorismo. Inciso 1, usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. O inciso 4, sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa, servindo-se de mecanismos cibernéticos, de controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação, de transporte, de portos, de aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, escolas, estádios, instituições públicas ou locais onde funcionam serviços públicos excepcionais, instalações de geração, de transmissão, instalações militares, instalações de operação, e vai continuando aqui, instituições bancárias. Então, entendam bem, o que aconteceu ali naquele local, gente, sem a menor dúvida, foi um ato terrorista. Tentaram destruir a fogo uma sinagoga, como os nazistas fizeram antes de massacrar judeus, e pediram uma intifada, e fizeram ameaça dizendo aguardem. Então, se isso não é ato terrorista, se isso não é para causar terror social com os judeus, eu não sei o que é ato terrorista. A minha querida amiga Diane está dizendo aqui que no dia 21 ou 22, na Casa Rui Barbosa, terá um evento pró-Palestina contra a criação do Estado de Israel em 68 e criticando a embaixada americana, né? Ou melhor, em 68 não, em 48, né? A criação do Estado de Israel. Então, gente, vejam bem, obrigada pela informação, Diane. Então, vejam bem, gente, as instituições do Brasil, inclusive instituições de pesquisa, como a renomada Casa Rui Barbosa, gente, estão fazendo atos, dando apoio ao terror palestino. Estão se levantando contra o legítimo direito de países soberanos como Estados Unidos de decidirem onde colocar a embaixada deles. Isso é um ato de soberania de um Estado nacional. Ninguém tem o direito de dizer aos Estados Unidos onde ele deve colocar ou não a embaixada. Tá? Então, essa coisa aí desses intelectuais que defendem essa causa abjeta de relativizar conceitos básicos de relações internacionais é um absurdo. É um absurdo. Entendam bem, o Congresso norte-americano, em 1995, fez uma lei obrigando, melhor dizendo, o presidente da República a reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Ninguém tem o direito de se levantar contra o Congresso americano que determina aquilo que o povo está pedindo. O Congresso é a voz do povo em qualquer democracia saudável. Porém, as democracias hoje estão doentes. Elas estão debaixo do poder da Sharia, da lei islâmica. Países islâmicos estão enviando milhões de petrodólares, né? Estão comprando o mundo, melhor dizendo, com petrodólares, comprando. Então, vejam a que ponto as coisas chegam. Estados Unidos decide cumprir a lei, que era a vontade soberana do seu povo, e vem a mídia, e vem intelectuais, e vem professores, e vem várias instituições dizendo que Estados Unidos não teria o direito de mudar sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, para cumprir lei. Isso é um absurdo. Então, olha o que está acontecendo. E o lamentável é que a esquerda já tomou conta das nossas universidades,
já tomou conta das nossas universidades e não está havendo um movimento de resposta maciço em relação a isso. Precisa haver uma organização séria. Hoje, sinagoga é queimada no Brasil. Prestem atenção no que eu vou falar agora. E desculpa, porque realmente eu não estou... É muita gente falando, desculpa, eu não estou nem lendo o que vocês estão escrevendo, depois eu vou ler com calma, eu estou muito chateada hoje, tá? Mas entendam bem, lá na Europa foi a mesma coisa, gente. Eles também começaram ameaçando instituições judaicas. Eu já mostrei aqui foto de sinagoga lá na França, que tem que ter todo um aparato logístico de segurança, tá? Tem barricadas, gente, tem barricadas na frente de sinagogas na França, com policiais fortemente armados. Tá? Fortemente armados. Na França, as sinagogas, nos países europeus, tem que ter uma segurança não somente da parte dos judeus, que eles têm preocupação com isso, mas os estados já estão começando a se preocupar com isso e já estão enviando um forte aparato de segurança. Isso está acontecendo lá por causa das ameaças, por causa do terror que já matou judeus, inclusive na França. Então, isso começa com o ódio aos judeus, com ataques às sinagogas. Muito em breve, as igrejas no Brasil vão ser atacadas. Quando esses extremistas de esquerda se unirem a outros extremistas muçulmanos, a situação no Brasil vai ficar totalmente em trevas. Nós vamos viver uma perseguição tenebrosa. Então, se hoje o brasileiro não acordar diante de uma notícia dessa terrível, de um atentado terrorista que está sendo mascarado pela mídia, se hoje nós não nos levantarmos e não exigirmos das nossas autoridades uma posição séria em relação a isso, muito em breve vão ser igrejas queimadas e muito em breve serão cristãos queimados dentro dessas igrejas, como acontece na Nigéria, como acontece no Paquistão, tá? Como acontece em alguns países muçulmanos. Então isso é muito grave, é lamentável que a imprensa esteja a serviço dos petrodólares, é muito triste, né? Que isso esteja acontecendo. Gente, deixa eu ver aqui. Tem gente que está tentando, eu estou vendo aqui que tem amigo que está tentando entrar na live e não está conseguindo. Para vocês verem, gente, a que ponto as coisas estão chegando. Eu estou tentando aqui localizar um amigo que está tentando entrar aqui na live, tentando comentar, ele está me avisando isso agora, né? E eu não estou conseguindo, né? Não estou conseguindo. Eu estou sendo simplesmente... É um absurdo. Enfim, gente, é um total absurdo. Não estou conseguindo, né? Então, pois é, então vocês veem o absurdo. Eu estou sendo informada agora, gente, desculpa até por dar essa parada, mas eu estou sendo informada que tem amigo meu que está tentando comentar a live e não está conseguindo. Ou melhor, ele comenta, ele mandou para mim uma foto, tá, dele comentando aqui na live e para mim não aparece nada. É por isso que eu estou dando uma olhada aqui e estou vendo que realmente não apareceu nada. Era um amigo que tinha muitas informações importantes para trazer sobre essa questão e está sendo simplesmente impedido de comentar na live. Então vocês veem a que ponto a situação chegou, onde eu estou sendo completamente cerceada no meu direito de livre expressão aqui na rede, né? Então eu peço a vocês que, por favor, nos ajude. Vocês que conhecem as lideranças de movimentos aqui no Brasil, de movimentos de direita, porque
como quem pichou a sinagoga inicialmente e agora promoveu ato terrorista é elemento de extrema esquerda, né? Então eu não vou imaginar que as esquerdas no Brasil vão se unir para denunciar esse ato terrorista, não vou imaginar. Então eu peço a vocês que, por favor, divulguem para todos aqueles que são formadores de opinião, divulguem. Infelizmente, alguns desses formadores de opinião já sabem o que está acontecendo e se negaram a noticiar esse ato de terror. Por que se negaram, né? E por que se negaram também a noticiar quando inicialmente houve os atos de vandalismo que está acontecendo já há meses naquela região? Pois é, gente, assim, estou falando aqui para eu levar a denúncia ao canal Terça Livre, e não sou eu só que está falando sobre isso, eu já vi amigos também que estão denunciando, amigos meus, inclusive amigos judeus, que estão trazendo isso à tona. Eu não sou a única, tá? Mas eu me vejo na obrigação, como representante de uma instituição de direitos humanos que combate violações de direitos humanos e o antissemitismo, eu me vejo na obrigação e já só um minuto. Eu tenho que responder aqui. Eu tô fazendo a minha parte, estou entrando em contato com políticos, né, lá em Brasília para ver se isso é falado lá no Congresso. A gente tem que se mobilizar, tá bom? A Luciana está falando que tem muita gente que fazia live no Facebook e agora está indo para o YouTube. E eu vou tomar essa decisão também. Eu no YouTube eu não tenho tantos seguidores assim, com certeza vai diminuir as visualizações, tá? Mas eu vou ter que tomar essa posição. Eu vou ter que, infelizmente, largar o Facebook e partir para o YouTube, né? Infelizmente vai ter que acontecer isso. Pois é, Marcos, isso tudo precisa ganhar voz. Eu espero que tenham pessoas com coragem suficiente para abrir a boca, porque, olha só, isso é terrorismo, isso é muito grave, e nos calarmos, isso só vai trazer malefício para o país. Hoje foi uma sinagoga que foi atacada a fogo, tá? Não foi totalmente incendiada por causa de um cano lá de água que estourou e impediu. Mas ela até no seu interior foi estragada pelo fogo e tudo mais. Então, isso é um ato de terror para trazer conturbação, para trazer terror social, tá? Porque com as ameaças que foram escritas, aguardem, e pedindo intifada, estão pedindo, infelizmente, conflito, ataques contra judeus no Brasil. É lamentável isso. Deixa eu ver. Então, gente, olha só, como eu estou com... eu estou agora com um amigo que está querendo fazer uma live, eu vou aproveitar a oportunidade, tá? Tá aqui o comandante Marco Glauco, né? Oi, comandante, boa noite. Eu espero que você me ajude a reverberar o que eu acabei de denunciar aqui, né? A imprensa mascarando um ato de terrorismo contra uma sinagoga. E eu espero que lá em Brasília esse assunto seja pauta de denúncia, pauta de condenação. Eu espero que a Polícia Federal seja oficiada por algum parlamentar para se pronunciar em relação a isso, que é muito grave, e que os criminosos, que os terroristas sejam encontrados e sejam punidos, né? Punidos. Né? Esse o meu desejo, e a situação aqui está séria, gente, está séria. A gente acaba de ver a Rede Globo fazendo toda uma apologia aos terroristas, demonizando os militares, demonizando com documentos falsos, né?
E justamente porque a gente está vivendo um período muito terrível de conturbação social, e agora os terroristas estão deixando claro: a gente vai sim queimar a sinagoga, a gente vai fazer uma intifada no Brasil com apoio internacional. Não foi à toa que a Al Jazeera foi acionada pela senadora que já está sendo denunciada há muito tempo por crime, tá? Por crime, a Gleisi Hoffmann, quando ela foi à TV Al Jazeera pedir apoio para a luta para libertar Lula, vocês estão vendo a consequência aí. Mal essa senadora foi pedir ao Jazeera, que é uma TV terrorista, é uma TV que defende o Holocausto, é uma TV que tem um dos seus principais âncoras pedindo a morte dos judeus e dizendo que os muçulmanos devem terminar o trabalho que Hitler começou. Isso eu já fiz live assistida por mais de 80 mil pessoas mostrando. Tá? Eu tenho os links sobre isso. Então, Al Jazeera é uma TV que propaga o antissemitismo para mais de 130 países. Milhões de pessoas assistem essa TV. E ela, essa senadora defendendo um criminoso preso, foi justamente pedir socorro à TV Al Jazeera, que é assistida por vários terroristas, inclusive na América Latina e no Brasil. Essa semana, eu falei ontem, né? Os jornais noticiaram: o Estado Islâmico tem, sim, os seus seguidores, seus adeptos no Brasil, e terroristas do Estado Islâmico brasileiros foram presos, e 5 estão por aí, né? Então, assim, eu peço a vocês que me ajudem a reverberar isso, porque isso é muito sério. Depois desse pedido da Gleisi Hoffmann, olha o que aconteceu aí. Né? Muito embora a gente não sabe ainda quem são os autores dessa barbárie. Gente, eu vou ficar por aqui, porque possivelmente eu devo fazer uma nova live, tá? E o tempo está passando, eu estou com outros compromissos ainda hoje, tá bom? Fico por aqui, agradeço a vocês o apoio, espero que vocês reverberem essa live e o que está sendo denunciado. Um grande abraço.